Existe um momento na formação clínica que quase ninguém percebe, mas ele muda tudo. É o momento em que o clínico deixa de buscar acertar e começa a sustentar o processo. Porque no início existe uma necessidade constante de estar certo. O diagnóstico precisa fechar, a hipótese precisa confirmar e a conduta precisa funcionar. E isso não acontece apenas por rigor técnico. Acontece porque o diagnóstico muitas vezes deixa de ser uma leitura e passa a ser uma afirmação. Uma afirmação sobre o paciente. E silenciosamente, uma afirmação sobre o próprio clínico. Eu entendi. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou certo. E é aqui que começa o problema. Porque quando o diagnóstico se mistura com identidade, qualquer dúvida vira ameaça. Qualquer ambiguidade gera desconforto. E qualquer mudança de direção passa a ser vista como erro. Mas a clínica real não funciona assim. Ela não se organiza para confirmar o clínico. Ela se apresenta como um processo instável, dinâmico, incompleto e muitas vezes contraditório. O paciente muda, o quadro muda, a resposta ao tratamento muda e aquilo que parecia claro deixa de ser. E aquilo que parecia correto precisa ser revisado. Mas se o clínico precisa estar certo, ele não revisa, ele sustenta, ele insiste. Ele força a coerência onde já não existe. E é nesse ponto que o erro clínico se consolida, não por falta de conhecimento, mas por excesso de apego. A maturidade clínica começa quando essa necessidade diminui. Quando o clínico consegue sustentar uma hipótese sem se identificar com ela. Quando ele consegue observar sem precisar concluir rápido. Quando ele aceita não saber completamente sem perder a direção. Isso não é insegurança, isso é precisão, porque permite ajuste, permite escuta, permite mudança. O diagnóstico, então, ele vai deixar de ser o ponto final e passa a ser uma ferramenta provisória, algo que orienta, mas não aprisiona. E isso muda a forma de conduzir o caso, muda a relação com o paciente. E principalmente muda a relação do clínico com o próprio processo. A maturidade não está em acertar sempre, está em não precisar sustentar o acerto.